Boa noite, pessoal. Acabei entrando muito em cima da hora, né? Mas cheguei um pouco mais tarde hoje em casa. Então sejam bem-vindos aí. Oi, Fabi. Bastante gente já entrando ao vivo. Pessoal, hoje eu tô aqui para mais um episódio aí do Meca Entre Amigos. Para quem não assistiu ainda os anteriores, pode dar uma olhada no Instagram do Grupo Método, que estão gravados os episódios anteriores, tá? Oi, Fabi, que saudade de você. Olha, o Meca Entre Amigos, a proposta dessa live é sempre trazer algum convidado com o qual eu tenho alguma familiaridade, seja atualmente no trabalho ou no passado, enfim, e a gente aborda diferentes tópicos. Tem sido uma experiência bem bacana, né? Hoje a gente está falando. Olha só a Amanda, né? Oi, Amanda, bem-vinda. A Amanda é autista e fez o SCA conosco. Foi um prazer ter você lá, tá, Amanda? Bom, então, hoje, o tópico de hoje à noite é um tópico que tem sido bem procurado, né, em termos das mensagens que chegam pra gente, tudo isso, relacionadas aí, enfim, mais especificamente, a prática do fonoaudiólogo ou da fonoaudióloga na intervenção multidisciplinar para o TEA com enfoque comportamental. Então tem assim vários desafios, né, que a gente enfrenta na prática nessa tentativa de integrar as diferentes disciplinas, as diferentes áreas de conhecimento para compor aquilo que a gente deseja, que é uma equipe interdisciplinar que trabalhe guiada por um plano único e coerente e coeso. Então, na tentativa de discutir principalmente isso que eu convidei hoje para participar a fonoaudióloga Carolina Portugal. Eu sei que bastante gente conhece a Carolina, a Carol. Eu conheço a Carol já há vários anos. Ela é fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e linguagem. Ela atua em transtornos de aprendizagem, transtornos de desenvolvimento de linguagem, que é o TDL, né? Apraxia da fala e autismo. E a Carol, ela é residente em Vitória, né, no Espírito Santo. Então, a prática da clínica da Carol tem sido predominantemente em Vitória. Lá ela trabalha na clínica Desenvolver, né, da qual ela é proprietária, e também trabalha na clínica Envolve, que é uma clínica de abordagem comportamental que pertence a nossos colegas aí de profissão. E aí acho que vem a parte que talvez muitos de vocês ainda não saibam, mas a Carol também atua aqui em São Paulo como diretora dos serviços de fonoaudiologia do Grupo Método. E aí a surpresa assim, maior para algumas pessoas é que muito em breve ela também vai ser diretora da unidade Grupo Método Fonoaudiologia, que vai abrir agora em junho, tá? Então, a Carol, apesar de ter uma prática privada lá na sua cidade de residência e de ter aí uma influência grande em outros serviços, ela também aí tá cedendo um pouco do tempo e da expertise dela para ficar conosco. Eu vou torcer que ela já esteja online para que eu consiga colocar ela aqui na chamada. Então, Carol, se você está me ouvindo, pode pedir para entrar na sala, tá? Agora foi, Carol. Mas estava dando para. Agora acho que entrou. Entrou. Tá joia. Eu tô ouvindo bem. Também estou te ouvindo. Tá ótimo. Então, Carol, eu apresentei um pouco para o pessoal o propósito desse tipo de live, dessa live em particular, e falei aí da sua história, né, e do seu trabalho e da parceria que você tem tido com a gente, com o Grupo Método, do seu papel hoje em dia no nosso setor de fonoaudiologia, né? Mas
na verdade, eu conheço você há muito mais tempo do que isso, né? Então, eu sei da sua experiência, etc e tal. E a gente tem tido uma experiência recente aí, bastante interessante do ponto de vista do aprendizado nosso e espero que seu também, em termos de como compor uma equipe interdisciplinar, né? Então, eu fiz algumas perguntas, eu coloquei algumas questões aqui para gente abordar, e vou passar para você, tá bom? Tá joia. Enfim, são questões que a gente já discutiu algumas vezes e que eu acho que é importante a gente compartilhar com a audiência, tá? Tá joia. Então, a primeira coisa que eu acho super relevante, que eu acho de uma certa forma que a gente conseguiu sistematizar bem e que tem sido bacana de usar, explica aí para o pessoal quais são os tipos de atendimento que você tem usado, e não só no Grupo Método, mas na sua prática clínica mesmo, em Vitória e também no Grupo Método, obviamente, os tipos de atendimento para maximizar os ganhos, né, os ganhos terapêuticos da própria intervenção. Quando você me perguntou dos modelos de acompanhamento que a gente tem, o que a gente viu como modelo? A gente tem o integrado, o consultivo e o atendimento direto. No que isso consiste? O atendimento direto é esse atendimento que a gente tem tradicionalmente de fono, que você vai para a sala do fono, né? E você tem a sua sessão individual. Só que eu comecei a ver dentro da prática clínica que a gente tinha muitas dificuldades, porque o fono ele não vem com formação para a parte comportamental. E aí, o que eu fui vendo junto com as equipes que eu trabalho? Um atendimento integrado. O que isso consiste? Do atendimento da fono, junto com o analista do comportamento, ou junto com a TO, ou junto com a físio, ou junto com o educador físico, ou com o psicopedagogo, enfim, com o especialista, que a gente, com outro colega, de outra especialidade, que a gente consiga fazer um atendimento junto, onde um complemente o atendimento do outro. E a gente consiga replicar o modelo correto dentro de sessões individuais, em sessões diretas depois. E o resultado tem sido muito positivo. Obviamente, isso não é prescrito para todo mundo, né? E a gente também tem o modelo consultivo. No que é o consultivo? É quando a gente vai conseguindo adequar os objetivos terapêuticos com outras equipes, a gente consegue dar o modelo para os pais do momento onde a gente não vai estar depois. Então, a gente consegue, um exemplo, dentro do Grupo Método, quando a gente vai fazer os objetivos terapêuticos, os PICs, a gente precisa desse modelo consultivo dentro da própria equipe, ou com uma equipe externa, com os objetivos dessa criança, aonde a gente não vai ter, às vezes, atendimento integrado, essa criança no atendimento direto. Então, assim, o consultivo ele é bem interessante também, que pode ser com a própria equipe, com a família ou com a equipe externa. Ah, desculpa, eu tinha desligado para não dar eco. Desliga você sabe desligar o seu? Bom, tudo bem, eu acho que não precisa. Só para dar um background dessa história, para o pessoal entender de onde por que esses modelos são importantes. No Grupo Método, a gente começou fundamentalmente com um modelo consultivo, né? Então, a gente sempre teve uma fono, ou uma equipe de fono mais modesta, né? Seguindo esse modelo consultivo. Da onde eu tirei o modelo consultivo, né? Quando a gente introduziu? Ele vem das propostas de intervenção em fonoaudiologia para TEA nas escolas americanas. Né? Então, qual é a ideia do modelo consultivo nas escolas americanas? Eu trabalhei em escola nos Estados Unidos também, né? Além do NEC, eu trabalhei na escola pública. E lá, você tinha uma fono para 400 crianças.
né? Então, eles usavam eles defendiam esse modelo como uma forma de maximizar o tempo e maximizar os ganhos, né? Então, quando eram coisas que precisavam de orientação, né, Carol? E você vê isso o tempo todo, né? Orientar uma família a fazer, a apresentar situações de determinada forma, encorajar determinadas respostas vocais ou não vocais. Então, essa orientação, ela era muito importante porque transformava 1 hora de serviço em 30 horas de atendimento, né? Então, era um modelo muito, muito bom. O que eu percebi, assim, o que eu fui percebendo gradativamente, é que mesmo tendo esse modelo consultivo, faltava, né, alguma coisa mais na linha da mão na massa, né, da fono, do fono, que entra nessa questão que você descreveu muito bem aí do atendimento integrado e o atendimento direto. O atendimento direto é aquele que é muito específico da formação, né, do fonoaudiólogo. Verdade. E o integrado, eu tenho gostado muito de ver o integrado, que foi você que trouxe mesmo para o Grupo Método, porque permite que a gente trabalhe objetivos de 2 áreas diferentes, né, no mesma situação. Então, eu já vi alguns atendimentos integrados do pessoal da análise do comportamento e da fono. Então, você vê muito treinos múltiplos, né? Quer dizer, você está trabalhando em múltiplas coisas ali na mesma situação. Então, eu achei que esses modelos estão bem legais, assim. Você consegue ilustrar, Carol, algum exemplo de um atendimento integrado entre análise do comportamento e fono? Ah, consigo. São vários, né, exemplos assim interessantes. Que eu também estou pensando nas coisas que eu vejo lá, né? Então, por exemplo, eu vejo às vezes vocês trabalhando na hora do almoço com alguém na análise do comportamento em algum objetivo, em múltiplos objetivos, né? Mas eu penso eu queria um exemplo da vocês com análise do comportamento, a fono com análise do comportamento, fono com físio, que é o que a gente tem lá no Grupo Método, né? É muito legal isso, porque vou dar um exemplo de um atendimento de ontem, assim, que integrado de ontem, dentro do Grupo Método. Que a gente tem o privilégio no Grupo Método de ter um ambiente muito rico, com brinquedão, com a parte aquática lá, tipo um mini parque aquático. Tem a sala de fono, a gente tem múltiplos espaços que dá para a gente explorar muito bem. Tem a quadra. E aí, o trabalho da fono com o analista do comportamento teve um determinado momento que era dentro de um brinquedão. Enquanto a fono estava dentro do brinquedão, tinha um analista do comportamento no par de baixo do escorregador. A fono sai e as 2 áreas se conversavam. Isso, para as crianças que têm abaixo de 3 anos, em especial, mas também é prescrito para crianças maiores, é de uma riqueza sem fim. Porque eu consigo generalizar um comportamento que às vezes ele é muito rígido, no caso do TEA, onde ele não, ele tende a querer responder só para uma pessoa e você parece que ele está sabendo aquela demanda, mas ele não generaliza aquilo. Então, quando você consegue fazer isso e com pessoas diferentes, com abordagens diferentes, mas que se complementam e dentro de ambientes diferentes, isso é muito rico e a resposta ela é mais rápida e ela é mais consolidada para esses indivíduos. Então, o outro modelo de atendimento integrado que a gente tem são os grupos sociais, onde fica o analista do comportamento e fica fono junto. E a gente consegue resultados incríveis. Nos grupos eu acho sensacional também. São incríveis, porque assim, eles estão em 4, geralmente em 4, onde eles conseguem ir manejando o comportamento, o analista do comportamento de cada um, com a fono conseguindo reger essa situação da comunicação social deles.
com os ganhos de linguagem deles, com a relação, trabalhando a relação dialógica, com a capacidade de resposta, de elaborar perguntas. Então, assim, isso com os objetivos de cada um. A gente consegue fazer grupos, a gente pensa isso junto com a análise do comportamento, que aí entra a hora do consultivo, que é o que a gente faz antes, né? Que a gente senta, consegue elencar quem é esse grupo, quais são as coisas que são pertinentes desse grupo, o que eles têm em comum, para a gente conseguir fazer um bom atendimento integrado. Então, assim, é uma sucessão de coisas que são feitas. O atendimento direto, hoje eu tenho uma busca grande de pais que querem só atendimento integrado. Antigamente, eles resistiam ao atendimento integrado porque achavam que era perda de tempo. Eu vou estar pagando 2 profissionais em uma hora só. Na realidade, eu estou multiplicando o tempo. Porque eu consigo depois, nos outros momentos em que ele está no ABA, o manejo de linguagem que o analista do comportamento vai ter, ele é muito maior. A forma de exigir respostas é diferente. Sabe? A elaboração terapêutica é diferente. O que eu vejo, Carol, no atendimento integrado, é que ele tem vamos dizer assim, um uso off-label aí, um efeito colateral consultivo, né? Porque o que eu vejo muito é que o pessoal da Fono, as meninas, elas aprendem o manejo muito melhor, com um jeito de lidar, a fluidez no manejo, e ao mesmo tempo os aplicadores, os terapeutas que estão trabalhando, aprendem a parte as sutilezas do ensino da linguagem muito melhor, né? Porque uma coisa é verdade, assim, quer dizer, vocês por treinamento, por formação, tem uma fluência muito grande em estratégias, né? Na interação, é uma interação muito boa. Sim. Então, esse modelo, eu gosto muito, porque enquanto isso acontece, as duas partes aprendem a ser melhor naquilo que elas fazem diretamente depois, entendeu? Sim. Então, assim... E a gente não é formado, desculpa, Mac, que eu te interrompi, mas a gente não é formado, a gente não tem formação para a questão do comportamento, principalmente quando o comportamento ele é disruptivo, para um comportamento repetitivo. E a gente ter esse feedback de vocês e aprender em loco, durante o atendimento, como que é esse manejo, faz tanta diferença na nossa prática clínica, faz tanta diferença para quando eu levo esse indivíduo para um atendimento direto na sala de fono sozinho com fono, que o nosso manejo fica muito mais refinado. É muito diferente, como que a gente consegue ver de uma forma muito mais ampla essa pessoa, sabe? Da mesma forma, quando vai para atendimento de físio, o corpo para alimentação, né? Vou dar exemplo de uma pessoa que tem dificuldade da postura para deglutir. Quando vai para atendimento de físio, quantas vezes a gente faz o atendimento de fono, exercícios orofaciais, ao mesmo tempo que está fazendo exercícios de ganhos globais, sabe? Porque de uma boa postura também para ter um controle cervical melhor. Então, assim, também com a físio é muito legal. É muito rico isso, é muito legal. Se você pegar o consultivo para o preparador físico, quantas vezes a gente vai preparar as fichas, as trocas de figuras que vão ser usadas na hora da educação física, sabe? Então, o trabalho ele é muito multi mesmo, ele é muito interdisciplinar, ele gira mesmo, sabe? É massa. Tá. Eu acho que ainda um pouco, então, estendendo um pouco essa questão aí de como colocar os objetivos das pessoas. Bom, deixa eu explicar primeiro um pouquinho como é que é o sistema do plano terapêutico, né? Pra gente. Um plano terapêutico interdisciplinar. Lá no Grupo Método, atualmente, a gente faz um plano só para cada criança, mas nesse plano vão estar incluídos objetivos de todas as áreas de interesse, né? As áreas para cada um dos indivíduos. Então, todas as crianças têm um plano terapêutico detalhado? Sim, todas elas têm. E aí, para cada um vai ter um tanto de objetivos. Eu acho que esse é o processo, a parte mais importante do trabalho é esse planejamento, né? Que a gente avalia a criança, que a gente trabalha junto com a família para selecionar os objetivos.
do seu ponto de vista, Carol, aí olhando da sua especialidade, né? Como é que você lida com essa tarefa, que é bem difícil, de identificar para cada um dos pacientes os objetivos terapêuticos dentro da sua especialidade que vão entrar nesse plano, considerando que esse plano é um plano dessa criança que envolve todas as necessidades dela em todas as áreas, né? Então, a físio vai ter lá prioridades dela, o povo. Como é que vocês fazem essa parte de fechar um plano terapêutico único para uma criança? Mega, a partir do momento que a avaliação ela é um grande ponto de partida, né? Onde a gente vai conseguir elencar suas prioridades. E é um exemplo real de uma situação dessa semana. Os pais estavam preocupados, no caso, com a apraxia de fala de uma criança. E, na realidade, ela tem uma questão muscular orofacial muito significativa e uma deglutição muito prejudicada. Ele não consegue ter movimentos que façam que essa deglutição seja efetiva. Então, o risco dele de engasgar e de broncoaspirar, o risco de uma disfagia, ele é muito grande. Então, ele é um objetivo que ele se sobrepõe nesse momento a eu pensar numa apraxia. Porque eu preciso primeiro que ele consiga ter musculatura suficiente para ele deglutir. Porque a cialorreia começa a ficar constante, que cialorreia é a baba, né? Ela começa a ficar constante porque eu não tenho controle orofacial mais do que eu estou fazendo. Então, o objetivo a gente vai colocando de acordo com com o que cada um apresenta. Em contrapartida, a gente pensando nisso do objetivo em comum, um outro caso, que é um caso lindo nosso, de uma criança que com uma dificuldade motora global importante, de postura, de mandíbula e de conseguir controlar a própria saliva. A alimentação era só pastosa, tinha que dar na boca dele. A gente começou a fazer um trabalho na hora do almoço também e fazendo consultivo com as outras pessoas que dariam o almoço para ele nos outros dias. Concomitante, foi feito um atendimento integrado da fono com a psicologia. A gente conseguiu implementar exercícios orofaciais que eram precisos para ele. Ele começou a físio hoje. E os objetivos foram mudando ao longo do tempo. A gente depois foi conseguindo colocar a comunicação alternativa. Foi conseguindo já implementar a comunicação para ele. A gente não tinha como colocar vocalizações e outras coisas desse tipo, porque ele não tinha controle orofacial. Hoje, ele come sozinho, ele come coisas com pedaços. Então, assim, ele tem verdura, ele tem carne picadinha, ele tem arroz, ele tem feijão no prato. Ele tem controle cervical do que ele está fazendo. E como ele não tem mais uma celorreia constante, essa baba constante, ele começou a vocalizar. Porque agora ele tem condições de vocalizar. Então, assim, o objetivo dele está mudando à medida que ele vai evoluindo. Então, assim, e esse pique, né, que a gente chama esses objetivos terapêuticos, eles vão sendo cíclicos. Eu consegui uma coisa, eu vou colocando outra. Mas eu tenho que ver naquele momento qual a maior necessidade que ele tem, né? E por aí vai, para cada um a gente vai elencar uma coisa. Eu desliguei o microfone de novo. E aí, priorizando, né? A nossa, assim, uma das coisas que eu considero difíceis é tentar pegar no tempo de intervenção da criança ou no tempo que essa criança tem acordada e colocar o peso adequado para cada um dos objetivos, sabe? Então, muitas vezes, e essa eu acho que é a grande beleza de ter um trabalho integrado, né? Que aí a gente faz caber dentro do... Não adianta eu botar 40 objetivos de educação física, ou porque não vai atingir. Né? Você tem que equilibrar os focos. Carol, você tratou aí de um tema que eu queria abordar, embora não seja o tema foco dessa live, mas é um tema importante, tem sido trazido por vários pais lá do Grupo Método. Então eu vou querer gastar um tempinho aqui com esse tópico, tá? A gente queria falar um pouquinho sobre comunicação alternativa, você mencionou aí, né? E esse é um campo, é uma área que eu acho que é importante, sempre foi importante
mas agora tem ficado mais evidente, né? O papo da comunicação alternativa tem sido se popularizado. Eu tenho uma experiência longa com comunicação alternativa, por conta da minha experiência nos Estados Unidos. Sim. Né? Então eu trabalhava num lugar onde uma equipe de fono hoje em dia deve ter umas 25 fonos, é uma equipe de fono grande, e todas com algum nível mais alto de qualificação, né? A fono lá tem que ter mestrado, essas coisas todas, e todas com uma experiência muito grande em comunicação alternativa. Então, lá nos Estados Unidos, mesmo na época que eu fui para lá, nos anos 90, já se usava a comunicação alternativa. O equipamento que a gente usava no final dos anos 90 eram os Dynavox. Né? A Dynavox continua existindo e faz uma série de coisas. Mas primeiro eu queria que isso até muito recentemente não era conhecido no Brasil, mas agora está se popularizando. Então, fala para mim um pouco o que significa isso, quando as pessoas falam comunicação alternativa, aumentativa, ou qualquer outra, eu não sei exatamente o termo em português, né? AAC. O que significa isso, Carol? A comunicação alternativa é quando eu preciso de uma forma que não é a fala para me comunicar. Então, assim, o que eu vou usar? Eu vou usar gestos, eu vou usar um aplicativo, eu vou usar o PEX. O que eu vou usar para me comunicar? É um meio de comunicação alternativa. E a comunicação aumentativa é quando eu consigo ter um repertório de fala, mas eu preciso aumentar esse repertório para outras situações. Eu não tenho um repertório suficiente para me comunicar de forma efetiva em todas as situações. Então, assim, formular uma frase às vezes é difícil, ou o vocabulário é muito restrito e eu preciso de um aumento desse repertório. Então, se eu consigo falar, mas eu falo pouquinhas palavras, então eu preciso aumentar, eu preciso de uma comunicação aumentativa nisso. E aí consiste nisso. E a gente e realmente achei muito legal você abordar isso, porque no Brasil agora as pessoas já chegam pedindo, apesar de muitos ainda terem resistências em introduzir a comunicação alternativa para os filhos, já está mais comum, já a gente já consegue falar disso com mais leveza. Não as pessoas conseguem aderir mais ao que a gente está falando. Embora a fala continue sendo o grande desejo de todos os pais. É uma pergunta que eu não canso de ouvir. Vai falar? Quando vai falar? Aí quando a criança começa a vocalizar, mas quando vai falar, Carolina? Você tem previsão de quando vai falar? Então, assim, são respostas que muitas vezes a gente não tem, a gente não tem como precisar algumas coisas, sabe? Então, mas hoje está, graças a Deus, está mais tranquilo introduzir esse assunto. Desculpa, eu desliguei de novo. Eu acho que a gente tem que reconhecer que, de fato, a fala é a modalidade mais conveniente, né? Sim. Em todos os sentidos. Então, quando há prejuízo da fala, certamente há desafios específicos dessa questão que vão ter que ser enfrentados. Mas é isso, né? A comunicação não se resume à fala, nem a nossa, mesmo que o ser falante, ele é um pouco multimodal, né? A gente usa gestos, usa expressões, enfim. Então, assim, mesmo no ser que fala. Eu vi uma pergunta aí que eu não vou falar agora, mas eu já vou avisar ela que a gente vai, Diana, a gente vai responder essa pergunta porque eu tenho ela escrita aqui, tá? Muito recentemente, mas bem recentemente mesmo, eu vi um paciente lá em uma cidade no Nordeste, em que eu sugeri que ele fizesse uso de um equipamento que é relativamente antigo de comunicação alternativa, que não é tablet, que não é aplicativo, mas que ele tem algumas vantagens em relação a tablet e aplicativo para essa criança, né? Na minha opinião, de analista do comportamento. Sim. Era um equipamento que eu já tinha trabalhado nos Estados Unidos. E as vantagens eram, bom, ele era mais leve, ele era mais resistente, ele era mais simples,
ele era mais exclusivo só para aquela função, e era um paciente que tinha tido uma série de problemas. E aí eu perguntei, eu consultei a Beth, que você conhece, né? Sim. A Beth é uma colega minha, uma fono americana, que hoje em dia é diretora do serviço de fonoaudiologia do NEC. Já está lá uns 30 anos, se eu fiquei 20, ela está lá há 30. E eu perguntei, você acha ainda adequado usar isso ou tem que ser tablet? E ela falou, olha, os pais costumam gostar muito de tablet, mas de fato não se aplica para todas as crianças e não é a melhor opção para muitas. Perfeito. Né? Então, aí eu falei, que bom. Então, quando a gente for te visitar aí, porque a gente vai visitar ela, né, agora em junho, ela vai explicar para a gente melhor as alternativas aí de comunicação alternativa. Mas uma das perguntas que as pessoas estão colocando aqui, eu até anotei, é exatamente essa, né? Deixa eu ver aqui, eu escrevi. Quais são as modalidades aí de comunicação e como é que você determina, de comunicação e de aplicativos, e como é que você determina qual que é o melhor para cada um dos seus pacientes? Uma pessoa perguntou agora há pouco qual é o melhor aplicativo que você indica. Essa pergunta eu estou ouvindo o tempo todo, tá? Estou ouvindo o tempo todo. E eu fico coçando, porque eu falo assim, olha, se eu gastar US$ 5.000 para comprar um sistema qualquer, ou 3 ou 4 aplicativos, ou para fazer um curso de não sei que aplicativo, na hora que eu indico esse aplicativo, já tem um conflito de interesse, na minha opinião, entendeu? Sim. Porque você já está falando assim, pô, acabei de gastar 5.000 nisso, é isso que eu indico. Então, a minha ambição, Carol, você sabe disso, né? Você que vai ser responsável pela clínica de fono, é ter todos. Sim. Eu quero ter todos, eu quero ter todos. Inventou, eu quero ter. Sim. Porque eu quero escolher livremente. Eu não, né? Eu quero que vocês escolham livremente. Assim, é esse o melhor para aquela criança, então vai pegar esse. Porque são muitas as possibilidades. Então, como é que você determina qual é aplicativo, é papel, é sinais, é gestos? Como é que você determina qual é a modalidade de comunicação e de comunicação alternativa que você vai usar? Meca, na realidade, a criança ela escolhe pra gente. Tem hora, né? Porque eu preciso saber qual é a forma que ela usa a comunicação melhor. E eu acredito na comunicação multimodal. Então, assim, imagina a gente quando a gente viaja para o exterior e a gente não tem domínio daquela língua. Cara, a gente faz gesto, a gente pega uma palavra, tenta adequar, fala um monte de língua, pega um pouco de cada uma que a gente sabe. E na realidade, a gente precisa dar para eles esse suporte de entender, assim, eles que têm uma dificuldade de comunicação importante, e se eu chego a pensar numa comunicação alternativa, porque essa comunicação precisa de um suporte direcionado, especializado, eu preciso trazer conforto interno para esse indivíduo e dignidade dele se comunicar. Então, eu posso usar o PECS pensando que o PECS ele não é bom para todo mundo, porque eu preciso de pré-requisitos para eu fazer um PECS de forma efetiva. Eu preciso de discriminar figuras, eu preciso de olhar, eu preciso de fazer a troca, eu preciso de selecionar. Eu preciso de alguns pré-requisitos que nem todos têm. Então, o aplicativo, a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o melhor? Não tem o melhor. Porque eu tenho o melhor para cada um. E aí, não adianta eu encher um aplicativo cheio de recurso se o outro não sabe usar. Porque eu vou ter um elefante branco na frente do outro. Aquilo tem que ser funcional. Eu preciso trazer para ele conforto de saber que ele pegou aquilo, ele vai conseguir se comunicar. Se vai ser uma prancha com 2 figuras, ele discrimina 2, eu vou fazer aquilo que é de acordo com cada um. E aí que está a grande... Se são gestos. Às vezes eu preciso de gestos, eu preciso do PECS, eu preciso de um outro sistema de comunicação, mas eu preciso dar para ele formas de se comunicar. Sabe? A gente tem um caso lá, que eu acho os casos mais lindos que a gente tem dentro do método, que ele tem um sistema
de baixa tecnologia, mas ele tem troca de figuras, ele tem gestos. E ele utiliza todos de forma muito funcional. Extremamente funcional. E o comportamento disruptivo dessas pessoas vai diminuindo, porque eles vão se sentindo mais seguros para poder se comunicar. Sabe? Então, assim, o que é melhor para cada um, se é uma campainha que eu vou trocar, se eu vou ter uma figura em cima da mesa, não sei, vai depender de cada um. Então, assim, a seleção disso é de acordo com as habilidades e dificuldades de cada indivíduo. Mas eu acredito no multimodal. Sim, sempre. Eu acho que é melhor. É, E se eu conseguir a fala, que eu tenho algumas palavras, que eu consiga emitir alguns sons, que me dê suporte também, excelente. Sabe? Então, assim, vai depender muito do que cada um traz para mim. concordo com isso, Carol. Até acho que uma pessoa da família daquele paciente estava aí, tá aí também. Então, eu achei legal você ter mencionado. Né, no caso desse paciente que você citou, foi uma, é, foi uma insistência minha trazer alguns equipamentos diferentes, né? E agora você já quer trazer outros, né? Então, Coisa mais linda do mundo. Eu já estava lá vendo ele. é, é. Lindo demais. Não, então, eu acho muito importante isso, né? Da modalidade, das modalidades, da gente não fechar num produto. Odeio pensar que você pode. Porque, veja, quando a gente prende, quando a gente seleciona um aplicativo, qualquer que seja ele, né, Carol? Hoje em dia, amanhã o Musk compra o aplicativo, ele deixa de existir. Não, é verdade, o negócio é bizarro. Amanhã não tem mais suporte para o aplicativo. O cara perde a comunicação, entendeu? Então, é assim, não, cara, a gente não pode depender disso, a gente tem que criar recursos comunicativos que o cara saiba usar. Então, usar imagens, vai ser usar imagens desse jeito. A organização, né, dos símbolos, vamos dizer assim, que a forma como você organiza, se você organiza de uma forma temática, semântica, vai também afetar como a criança usa. Então, são muitas variáveis mesmo que a gente tem que considerar. E acho que, infelizmente, não existe um protocolo, né, que você consiga simplesmente falar assim, você passa o protocolo e ele te diz qual é a modalidade de comunicação, qual é o aplicativo, qual é o fabricante. Não vai ser assim, né? Eu acho que é um pouco, envolve muito de observação, muito de conhecer a criança em vários contextos e, finalmente, muito de testar, né? Sim. A gente teve uma criança, Carol, ele até vai voltar agora para o Grupo Método, mas que era uma criança que nunca se deu bem com a linguagem falada de maneira geral, nem na parte auditiva, nem na parte de som, mas ele se adaptou ao aplicativo, a um aplicativo que ninguém achou que ele iria se adaptar, e ele se desenvolveu lindamente, entendeu? Conseguia descrever coisas com cores, com tamanhos, né? Mas sem necessariamente entender aquilo falado, era só no aplicativo, só no visual. Sim. Então, cada um surpreende a gente desse jeito. Mas Eu vou dar uma olhadinha. A Aline está aqui também, tem vários fonos aqui. Ah, legal. Eu vou dar uma olhadinha se tem alguma pergunta, tá? Já são 8h50, eu sei que a gente perdeu uns 10 minutos aí patinando. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem colocar agora, mesmo que já tenham colocado lá em cima, porque eu não estou achando. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, pode ir fazendo aqui. Eu acho que a gente já pode meio que preparando para encerrar, né? Como eu disse, a Carol vai fazer parte, já faz parte, né, da equipe do Grupo Método, vai fazer parte mais ainda na hora que a gente inaugurar o Grupo Método Fonoaudiologia, que está para vir aí mês que vem. Então, possivelmente, a gente vai ter outros momentos juntas. Mas, assim, a mensagem grande que fica, eu acho que é quando você precisa
conhecer muito, ter um conhecimento teórico muito grande, mas também ter a sensibilidade, a expertise de poder entender o que é melhor para aquele paciente naquele momento junto à equipe. Porque uns vão ter horas de serviço, outros vão ter 20, outros vão ter 12. Eu preciso contemplar dentro desse tempo aquilo que eu vou fazer por ele. Uhum. Preciso entender o que é melhor para cada um. Sabendo que isso, foi o que você falou, tem hora que eu vou fazer testando, porque eu preciso da resposta daquele indivíduo para eu prosseguir ou para eu recuar e pensar em outra coisa. Porque às vezes foi o que você falou, às vezes surpreende. Você pensa que vai te dar uma resposta maravilhosa para uma coisa que não vem, ou vem uma resposta incrível numa coisa e fala assim, gente, nunca imaginei que fosse fazer, a resposta fosse essa. E aí a gente salta para outros caminhos, sabe? Que isso precisa ficar bem enraizado para todo mundo. Legal. Muito bom, Carol. Ih, já passou aqui. Estou olhando aqui. Ah, alguém está perguntando, Dayana, o que você acha do método prompt? Eu tenho formação prompt, eu acho prompt excelente, muito bom mesmo. Mas só que ele não é bom para todo mundo, assim como a comunicação alternativa não é boa, não é tudo que dá certo para todo mundo. Eu acho que o fono, antes de qualquer formação dessa, ele precisa ser muito bem formado. Ele precisa ter uma grande base de anatomia, fisiologia, fonologia. Ele precisa entender muito bem aquilo que ele está fazendo. Porque se eu não souber aquilo que eu estou fazendo, eu não vou saber quanto aplicar aquilo de forma efetiva. E a necessidade de cada um. Então, assim, a gente precisa... Eu tenho a formação, acho incrível, recomendo a fazer, só que eu acho que a gente precisa, mais do que isso, é saber profundamente anatomia, fisiologia, fonologia, fonética, porque isso vai esclarecer muita coisa que a gente vai fazer com cada indivíduo que a gente vai ter em mãos. Isso que a gente nossa responsabilidade. Carol, sobre essa questão, a gente ainda tem um minutinho aqui. Sobre essa pergunta, já que essa pessoa trouxe essa questão, eu vou dar uma cutucada, tá? A gente, um tempo atrás, trouxe também uma fono americana também. Essa fono americana que a gente trouxe a primeira vez era, de fato, uma funcionária. Ela, por muitos anos, trabalhou para a Dynavox. Né? Então, era uma fono muito envolvida com o desenvolvimento dessa tecnologia e tudo mais. E também tinha formação no prompt e tal. E ela me falou, quando eu estava na moto, estava uma coisa com prompt naquela época, não sei, agora tá menos, mas estava bastante. E ela falou o seguinte, ela falou assim, Meca, é um negócio bem legal, é uma metodologia bem bacana, um treinamento bem bacana, mas originalmente foi pensado para pacientes com apraxia da fala, e, enfim, mais de perfil diferente do autista. Né? Então ela falava assim, porque na verdade quando você fala do autista, você está falando de questões de intenção comunicativa, de imitação, de outras questões que aquilo não vai trabalhar, né? Que você vai trabalhar só o motor, como se fosse um problema de output, e não é um problema só de output. Sim. Né? É um problema de outras coisas. Então ela tinha essa reserva com relação a isso. É um super método, porém quando você bota os prós e os contras, no caso do autismo, porque é muito aversivo, né, para alguns meninos. Sim. Né? Então, acaba sendo uma coisa complicada. Mas, enfim, isso daí era só para dar uma cutucada aí, de qualquer jeito. Não, mas isso é verdade, eu concordo com muito do que ela falou. Assim, alguns vão se adequar muito bem, mas nem todo mundo. E aí, muitas famílias chegam com a ideia pronta, que o filho precisa fazer o prompt, como se fosse só o prompt fosse dar certo. Não! A gente tem uma série de intervenções que vão ter um resultado incrível com a criança, sabe? Que não necessariamente prompt. E eu defendo muito o que é melhor para cada criança minha. Para cada criança não, né? Para cada pessoa que vem procurar o serviço. É o que é melhor para ele. Se for o prompt, ok. Mas se não for, não vai ser o que vai ser feito. Legal, eu acho que essa é uma pergunta que as pessoas têm mesmo com relação a isso. Sim, muito frequente. Alguém comentou, prompt ajuda para pacientes neurológicos.
Era basicamente isso que essa nossa colega, peraí, que eu não sei o que eu fiz. Que essa nossa colega falou também. Ela falou, é muito indicado para pessoas com questões neurológicas e não tão indicado para pessoas autistas por conta. Ela até falava isso, né? Nos Estados Unidos, nos anos 90, um pouco depois, teve uma explosão de diagnósticos de apraxia, né? E eu vejo um pouco, isso acontece aqui também, né? Sim. E aí ela questionou um pouco, né, alguns desses diagnósticos justamente com base nisso, né? Como é que você vai determinar a apraxia quando você não tem intenção comunicativa? Ou quando você não tem imitação? Ou quando você não tem compreensão? Né? Um pouco a ideia de que a linguagem existe presa dentro do indivíduo intacta, né? Sim, Mas eu preciso enfim, isso da comunicação não verbal, né? Do olhar, da intenção comunicativa. Quantas vezes a gente vê que a pessoa está desconfortável com a gente dizendo uma coisa que você percebe que aquilo não é o que ela quer dizer. Então, assim, a gente precisa falar com o corpo da gente, a gente fala com o corpo da gente junto. E eu preciso de elaboração de linguagem, eu preciso de uma série de coisas relacionadas à linguagem também, que vão para além só do ato motor. Sabe? A comunicação ela é muito ampla. Então, assim, o prompt é excelente, mas não para todo mundo. Isso é um fato. legal. Moral da história, né? Exatamente, isso é um fato. Então, assim, Legal. é o que eu tento fazer mais uma vez, individualizar o que é para cada um. Eu preciso fazer um plano terapêutico individualizado e sabendo que ele pode sofrer modificações de acordo com a resposta que esse paciente me dá. Legal. Muito bom, Carolina. Ah, foi bom mesmo, foi bom demais. Bom, eu queria te agradecer todo mundo. A gente teve um público bem alto aqui durante essa hora toda. Pedir desculpas pelo meu fiasco O meu também, do começo. desculpa aí. Não, toda vez eu me enrosco com esse Instagram no começo, entendeu? Então, peço desculpas. Vai ficar gravado e disponível aqui no nosso canal. E a gente vai ter aí aí a Dani Canosa, A Dani, maravilhosa. E aí a gente vai dando notícias, né? Provavelmente a gente faz mais alguma coisa ao vivo lá diretamente da inauguração da clínica nova. não, legal. E ó, tem um monte de gente de Vitória aí, falando um monte de coisa, mandando beijo, ó. Beijão aí pra todo mundo. Um monte de gente bacana demais. Então tá. Tchau, tchau, pessoal. Super obrigada. Eu vou tentar não perder a gravação aqui. Eu sempre passo por esse sufoco. Muito bom. Então, Tchau, tchau. tchau. Tchauzinho, gente. Obrigada.